A fé foi apenas um jeito, um meio de conseguir os fins para que eles tivessem os seus assentos na aristocracia, tivessem o seu dinheiro, governassem o seu comércio. E Jesus dá duas respostas incríveis. A primeira, Jesus fala assim: então, deixa eu diferenciar para vocês dois tipos de filhos. Os filhos desse mundo se casam e se dão em casamento. Aqui, na terra. Filho desse mundo aqui. Tem que gerar, tem que ter filho, tem que trabalhar a terra, tem que ter um exército, tem que formar um povo, tem que cuidar da viúva. Isso aqui é coisa desse chão aqui. Mas na ressurreição, não tem essas coisas aqui. Porque na ressurreição você não tem que guerrear pela sua terra. Porque na eternidade é uma nova Jerusalém para todo mundo. Na nova Jerusalém, na ressurreição, você não tem que sair socando o outro, porque ele pensa diferente de vocês. Porque vocês vão ter perfeitamente a mente de Cristo em concordância. Vocês não vão ter que brigar por governo, porque afinal de contas não vai ter isso. É a luz de Cristo que vai nos governar a todos. Aliás, não vai ter igreja, porque Cristo vai estar conosco todo dia. Você já pensou, só para fazer um parênteses aqui, voltando lá para o jardim do Éden, Deus conversa com Adão, cria a mulher, dá para ele todas as coisas. Na virada do dia, todo dia Deus falava com Adão. Você já leu lá em Gênesis, né? E Deus falou para Adão: não esquece, hein, Adão, você pega os bambu e faz uma capelinha, porque no domingo eu vou lá para a gente conversar. Todo domingo. Você acha que era assim no Éden? Não era, né, irmão? Aí Adão fez lá uma capelinha, não colocou a cruz porque Jesus não tinha morrido. Quer dizer, já tinha morrido antes da fundação do mundo, mas Adão não sabia teologicamente disso. Então ele fez só a capelinha, colocou um altarzinho, só com duas cadeiras, porque no começo era só ele e a Eva. Aí quando é que chega o domingo para poder falar com Deus, que aí eu vou na igreja. E brigava com a Eva, porque na igreja dele não podia ter pastora mulher, então era só o Adão. Já começava a briga teológica. Você acha que isso existia, irmão? Essa realidade é muito terrena, a gente se encontrar aqui no domingo. Nós vamos estar com Cristo na eternidade o tempo todo. Já pensou um mundo de novo céu e nova terra, onde a gente não polui, nosso carro não polui, a gente descansa, não envelhece, a carcaça não acaba, não tem maldade, não puxa o tapete um do outro, ninguém quer estar sobre o outro. É só coisa boa. Zé, isso existe? Não, mas na eternidade é assim. Paulo diz que a incorruptibilidade vai tomar conta do que é corruptível. Então Jesus falou, é que as suas categorias de pensamento têm muito a ver com o que é aqui, ó. Mas lá existe uma outra lógica de propósito. Quando ele fala lá, não vai casar e dar em casamento. Não vai precisar procriar, já são. Não vai precisar defender a terra, já é. Não vai precisar, fica tranquilo, é outra lógica de propósito daqueles seres que foram redimidos. Por isso que ele fala, são como os anjos. Vocês estão muito preocupados com as moedas, com as coisas daqui, mas é outra coisa. Não se casam e não se dão em casamento. Não tem a ver com esse jeito de vocês pensarem, da vantagem, da posição. Não, não. Na ressurreição, vocês serão filhos de Deus e filhos da ressurreição. Aqui Jesus faz uma separação entre os filhos do mundo e os filhos da ressurreição. Vocês são muito filhos desse mundo, meu. Cara, esse mundo engoliu vocês. Vocês pisaram nesse mundo e parece que a maldade desse mundo está permeando a vida de vocês. E vocês agora só pensam nas coisas, só pensam desse jeito, meu. Vocês foram engolidos pelo jeito de pensar desse mundo. Aliás, não é nem mais vocês como filhos de Deus, porque eles se achavam que como filhos de Israel, eles já eram privilegiados e já pertenciam a Deus. Não, não, vocês são filhos desse mundo. Vocês se preocupam com as coisas dessa terra. Vocês estão morrendo e se matando, porque vocês acham que a única realidade que vocês têm é essa. Vocês não creem na eternidade.
Para vocês é só aqui e só agora. E tem que viver agora. Para vocês é o prazer do que eu tenho, do que eu conquisto, do que eu compro, com quem eu transo. É o prazer da grana, do sexo, seja lá do que for. Para vocês a única realidade existente é essa aqui. E vocês querem analisar o reino futuro, o reino eterno, segundo a lógica desse monte de sede e fome que vocês têm por prazer e pelas coisas, achando que Deus vai alimentar, não é a lombriga, é essa anaconda que vocês têm dentro da barriga, mano. Vocês estão loucos? O reino eterno não tem nada disso. Lá nós seremos filhos da ressurreição. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Quando eu era garoto eu cantava: peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Essa ideia de peregrino, aliás a palavra hebreu, abru, em hebraico, é esse cara que se movimenta, sabe? Quando a Bíblia fala sobre o povo hebreu, é porque o hebreu é o nômade. É o que se movimenta. Nesse aspecto, nós somos todos peregrinos. Esse aqui não é o nosso lugar. A segunda resposta de Jesus, ele fala, e a propósito, segunda resposta. Sobre vocês falarem de Moisés, deixa eu lembrar o texto, lá não tinha versículo e capítulo, né? Mas na verdade ele está citando Êxodo capítulo 3, verso 6. Anota aí também para você ler depois. É verdade esse bilhete. Jesus está citando Moisés, que Deus fala com ele, através de uma sarça no deserto, que pegava fogo e não se consumia. E o Moisés falou, mas que diacho é isso, que o negócio pega fogo e não acaba? Bom, já era uma realidade transcendente dentro de um mundo finito. Isso não acontece na realidade existencial que a gente vive. Então ele ficou espantado. E daquela sarça, que era um fogo não normal e natural, era Deus, fala com ele. E fala, Moisés. E caramba, quem é você? E ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.